A usina de Belo Monte prometeu desenvolvimento para a região amazônica com empregos e energia, mas não entregou o mínimo, causando grande prejuízo socioambiental. Outras obras de infraestrutura estão em pauta hoje e, novamente, temos a sensação de que prometem sem a menor condição de alcançar os resultados. Para uma obra ser colocada em prática, ela precisa de recursos. Quanto será investido e de onde vem esse investimento são questões essenciais para definir a viabilidade do projeto. E mais, as pressões dos principais interessados na execução dele. Hoje, em nossos diálogos para o desenvolvimento e a infraestrutura que queremos, vamos discutir exemplos reais de obras executadas no Brasil, os problemas encontrados nesses projetos e entender quais são os caminhos que eles percorrem para serem colocados em prática. Eu sou o Cláudio Oliveira, quem está comigo nesse episódio é Brent Millikan, que é membro da Secretaria Executiva do GT Infraestrutura, geógrafo com mestrado na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Brent, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Prazer estar aqui. Brent, nós falamos que no Brasil, historicamente, falta um processo de planejamento de infraestrutura com critérios técnicos, participação e transparência. Isso, no entanto, não impede que obras e mais obras sejam aprovadas e colocadas em prática. Como que esses projetos chegam em pauta e são escolhidos para serem executados atualmente? Bom, eu acho que você já respondeu parte da sua pergunta, né? A falta de participação e transparência na tomada de decisões é um dos principais problemas, porque obra de infraestrutura é fundamental para a qualidade de vida da população, para atender os interesses públicos. Agora, isso pressupõe um processo de planejamento em que o interesse público seja levado em conta, né? E quando tem um certo legado de falta de transparência, de participação da sociedade na tomada de decisões, e, por outro lado, muita influência do lobby de grupos econômicos e políticos, né, sobre a tomada de decisões, a gente acaba com esse fenômeno que a gente tem visto tantas vezes, né, megaprojetos caríssimos, né, que gastam muito dinheiro público, inclusive, em muitos casos, com escândalos de corrupção envolvidos, demoras na construção, na entrega dos empreendimentos, né? E também um processo de planejamento em que houve muito otimismo em relação aos benefícios, que acabam sendo superestimados, e os impactos negativos, os riscos, principalmente para quem vive nos territórios, sendo subdimensionados, né? Ou seja, subestimados, e, na realidade, os impactos são muito maiores do que aquilo que aparece no planejamento. Isso reflete um viés dos interesses dos empreendedores no planejamento e falhas nos instrumentos de planejamento e tomada de decisão que deixaram muitas questões importantes por fora. Quando a gente olha, por exemplo, para Ferrogrão, né, que é um projeto ferroviário, parece que a gente está vendo o mesmo filme. Não é só a Ferrogrão, né? Castanheira foi assim, a usina de Girau, de Santo Antônio, quer dizer, esse projeto parece que são ciclos, né, em que a gente subestima o impacto negativo e superestima os benefícios, como você bem colocou. Ferrogrão vive um pouco isso, quer dizer, é um projeto que já tem 10 anos em discussão e que estão retomando agora o estudo de viabilidade técnica e econômica, né, Bridge? Então, se a gente olha para assim, as origens da Ferrogrão, que são os grandes grupos do agronegócio, né, tanto brasileiros como o MAGE, como internacionais, como a Cargill, a Archer Daniels e outros, a gente vê que esse projeto, na realidade, antecede Ferrogrão. E Ferrogrão não é um projeto isolado. Ferrogrão faz parte de um corredor logístico, né, voltado para escoamento de mercadorias, principalmente do agronegócio, a exemplo da soja, para, para mercados de fora, para o mercado de exportação. O projeto desse corredor logístico vem lá atrás, né? Que tem a ver com a pavimentação da rodovia BR-163 entre Cuiabá e Santarém. Essa estrada já tinha desde a época do governo militar, nos anos 70, era um projeto mais geopolítico de integração da Amazônia, que inclusive causou muitos problemas, especialmente
para os povos indígenas, como o povo Panará, que teve seu território cortado pela estrada, né? E quase houve um processo de genocídio. Mas, assim, a partir dos anos 2000, vem essa proposta de pavimentação da BR-163 para facilitar escoamento da soja para cima, né? Com a ideia de baratear o custo de exportação. Essa pavimentação aconteceu. Tinha, na época, que era o primeiro do governo Lula, a ideia de um plano de desenvolvimento regional sustentável que foi dialogado com a sociedade civil, com os movimentos sociais, e aí tinha a ideia de que, ó, a estrada está aí, até que vale a pena pensar em melhorar as condições de transporte, mas se deixar tudo solto, vai intensificar os problemas que já acontecem na região, como grilagem de terra pública, conflitos sobre os territórios indígenas, os agricultores, os quilombolas, etc. Então, precisa ter um plano de governança territorial para acompanhar essa estrada. Isso, infelizmente, não aconteceu. A estrada avançou. O plano foi desenhado, mas não foi implementado. Foi na época do PAC, o primeiro do PAC, que foi lançado em 2007, e, infelizmente, o governo não deu continuidade para o plano BR-63 sustentável, né? E vários problemas se agravaram com desmatamento, de conflitos pela terra, violência, etc., que hoje a gente está vendo as consequências disso, né? Ah, então, o ferro-grão vem do bojo disso, já com um contexto complicado, né? Dessa estrada e também as hidrovias, porque o corredor inclui também portos e uma hidrovia entre o Médio Tapajós, que é Miritituba, onde a BR-163 chega junto com a Transamazônica, descendo o rio Tapajós até Santarém. Então, isso já começou a ter problemas também a partir da construção de um terminal graneleiro da Cargill em 2000. Então, esses problemas já vinham acontecendo, né, de conflitos relacionados à grilagem, especulação fundiária, no contexto de falta de governança territorial. Agora, o problema com o ferro-grão, basicamente, é o potencial de acelerar esses processos, de intensificar esses conflitos, e os estudos que foram elaborados para avaliar a viabilidade da ferro-grão simplesmente desconsideraram isso, né? Eles é meio uma espécie de fingimento de que não vai ter impacto. Então, se diz nos estudos, não vai ter desmatamento porque a soja só vai ocupar as áreas degradadas de pastagem, sem nenhum embasamento técnico, né? E não olha para, de fato, os riscos socioambientais que o empreendimento tem. E isso que o GTI Infra, junto com os parceiros, estão tentando levantar, assim, uma discussão mais séria sobre quais são os riscos socioambientais desse empreendimento ferrogrão como parte de um corredor logístico em que você tem que ver, inclusive, os impactos junto com esses outros empreendimentos, a BR-163, os hidrovias, etc., que a gente chama de impactos cumulativos e sinérgicos. Ou seja, precisa ter um bom planejamento para olhar e dizer, olha, essa é a melhor opção, ou será que tem outras alternativas que seriam melhores, né? E se fizer o projeto de garantir de que realmente é a melhor opção e que tem um plano de fortalecer a governança territorial, que infelizmente lá atrás não se deu continuidade a isso. Aí tem dois aspectos importantes, né, Brent? Porque assim, uma coisa, o projeto inicial, ele não previa nenhum transbordo, ou seja, ele vinha de Lucas, né, se eu não me engano, até Miritituba. E o projeto atual, ele tem um transbordo em Matupá. E isso que você está colocando, quer dizer, vai gerar uma pressão sobre a terra em toda a região no processo de aproveitamento dessa logística. Quer dizer, o sojicultor, o pecuarista e todos mais que exploram, de certa forma, o uso da terra ali, todo mundo vai comprar mais terra, vai pressionar os conflitos numa área que não tem governança, quer dizer, o Estado não está presente, e há muitas mortes, há disputa de terra, então há um processo de desmatamento que é óbvio, é claro, e assim, nega-se isso, e mais do que isso, né, Brent? Porque quando a gente olha para ferrogrão e você fala em opção, será que essa opção é a melhor? E a gente olha para o Plano Nacional de Logística de 2035 e ele não existe sem ferrogrão, ou seja, não há um estudo de alternativas, né? Exatamente. Né? Um plano nacional de logística deveria primeiro, assim, como a gente falou no início, estar pensando no país, o que precisa, inclusive não apenas o agronegócio, como setor importante, mas outros setores da população que também precisam de infraestrutura, né, de transporte, de energia, de saneamento, de tudo mais. E no caso de transporte, nesse caso, esse plano,
é muito voltado só para o agronegócio e não está pensando nos outros grupos da população que precisam de infraestrutura e está tendo esse problema de subdimensionar, de subestimar os riscos e de não olhar para as alternativas. Então, como você colocou, no Plano Nacional de Logística 2035, ah, todos os cenários possíveis, as alternativas, incluíam a ferrogrão. Não se considerou nenhuma alternativa sem ferrogrão, mesmo tendo outras rotas de escoamento, né, como ferrovia de integração centro-oeste, ou ferrovia oeste-leste, o FIOL e o FICO, né? Não se considerou essas outras alternativas de escoamento, né? Ah, em que um fator fundamental deveria ser, entre outras coisas, a governança territorial, ou seja, qual empreendimento tem mais risco de intensificar, de ampliar processos de ocupação que vão resultar em desmatamento, queimadas, conflitos socioambientais mais graves. E será que não existem alternativas para escoamento em regiões mais consolidadas, sem tanto problema de conflito socioambiental, em que não teria o mesmo tipo de impacto? Esse tipo de planejamento não foi incluído e que a gente espera com o novo Plano Nacional de Logística é que isso seja feito. Agora precisa ter uma melhoria nos instrumentos de planejamento. Os instrumentos de planejamento ainda estão muito voltados para projetos específicos e não olham para os corredores logísticos como um todo, que são intermodais, tipicamente. Rodovia, ferrovia, hidrovia e portos, que têm impactos cumulativos entre si, eles se juntam, né? Por exemplo, a ferrovia, mesmo com a expectativa da ferrovia, já está tendo impacto sobre a especulação fundiária na região. A ferrogrão aumentaria muito o trânsito de barcos entre Miritituba e Santarém, ainda mais no contexto de mudanças climáticas, em que o rio fica mais raso e a tendência é ter que meter um monte de barco ainda mais, e transitando com muito mais produção de soja. Ou seja, imagina o impacto que isso pode ter no rio e de quem vive na beira do rio, né, os povos indígenas ribeirinhos. Então, esse tipo de análise que não foi feita e teria que ser feito, e teria que olhar para alguns instrumentos que existem já com experiência, talvez fazer algumas adaptações, mas um instrumento que é chamado de avaliação ambiental estratégica tem esse potencial de ver impactos cumulativos sinérgicos e de avaliar alternativas, né? Olhando tanto para o território quanto o planejamento setorial, como no caso do planejamento de transporte. Então, a gente espera que nos diálogos com esse governo que isso seja possível. Tem um processo em curso hoje que se chama a Parceria de Governo Aberto, que é um processo de diálogo, que tem vários países, é uma iniciativa que o Brasil faz parte, que é uma iniciativa de diálogo entre governo e sociedade sobre políticas públicas, como melhorar as políticas públicas. Na atual Plano de Ação 2024-2027, um dos temas principais é transparência e participação em grandes obras de infraestrutura. Então, existe um espaço muito bom de diálogo entre vários ministérios e com a sociedade civil. Da nossa parte, a gente está fazendo um esforço para que representantes dos movimentos dos territórios, como o Tapajós, Xingu, Tocantins, Madeira, que estejam na mesa conversando, porque ninguém é melhor para falar sobre o que está acontecendo no território, os problemas e as soluções do que quem vive no território. Então, a gente acha que é um momento de oportunidades e é importante aproveitar esse momento. Brent, é muito interessante essa colocação toda, porque assim, quando a gente pensa em corredor logístico, né, nós estamos falando, como você colocou, rodovia, ferrovia, hidrovia, né, portos. Então, o impacto da ferrogrão não é só o traçado da ferrovia, é o impacto sobre a demanda da terra e sobre o fluxo de mercadorias em todos os modais, porque é um corredor, é por onde toda a mercadoria vai passar. E a gente precisa fazer esse estudo de maneira sinérgica, ou seja, acumulada. O que isso contribui, o que aquilo contribui para o impacto socioambiental. E aí eu lembro da hidrovia Araguaia-Tocantins, onde se discute ali o licenciamento do derrocamento do Pedral do Lourençon,
que é um pedaço pequeno do rio, de corredeiras, né? Mas a hidrovia tem 500 quilômetros, né? Então você tira um pedacinho e diz, olha, tudo bem fazer isso aqui, mas e os outros 500 quilômetros, né? Então, assim, para a gente fazer uma reflexão apenas, que a gente está caminhando aqui para o final, eu queria trazer mais um elemento, ao invés de você se enveredar nesse caminho, porque realmente é um caminho de discussão ampla, né? E que é muito importante também, do aspecto de planejamento macro, que são as rotas de integração sul-americana, né? Parece que a gente está repetindo a mesma lógica, refém de um modelo exportador de commodity, de soja e de minério, né? Nós vamos de novo fazer a mesma coisa que já não deu certo? A sensação que a gente tem é essa. Sim, só para explicar um pouco. Então, as rotas de integração sul-americana, uma iniciativa que tem sido puxada pelo Ministério do Planejamento, né? Que prevê 5 grandes rotas no continente, dos quais 3 na Amazônia. Um indo para cima, para as Guianas, outros saindo lá por uma hidrovia lá de cima, inclusive com Alto Solimões, e o outro que é chamado Quadrante Rondon, que é ligada à rodovia Cuiabá-Porto Velho, mas depois conecta para fora. E não só Cuiabá-Porto Velho, a 364, inclusive ainda tem Rio Branco. Essa iniciativa tem um discurso assim, bonito, que é bacana, de falar da integração entre os países, dos povos, etc. Agora, quando a gente olha para a forma que foi planejado, parece que está repetindo os mesmos erros do passado, como você falou. Primeiro, um planejamento sem dialogar com as populações que vivem no território, sem um planejamento robusto sobre os riscos, os impactos socioambientais e as alternativas, né? E de não olhar para o território, né? E quando a gente olha de fato para qual é a lógica, as rotas parecem, em grande medida, têm a lógica de exportação de mercadorias, principalmente do agronegócio, para a Ásia. Nesse caso, sobretudo com um grande porto chinês que acabou de ser lançado ao norte de Lima, no Peru, que chama Xangai, né? Até a gente vê nos mapas como essas rotas convergem em torno desse porto, né? Então, o discurso está aí, o problema é a prática. Eu acho que esse é o grande problema, é diminuir a distância entre o discurso e a prática. Porque todo mundo fala hoje de participação, de transparência, de responsabilidade socioambiental. Agora, na prática, a gente vê que ainda deixa muito a desejar e isso precisa de muito protagonismo da sociedade civil, eu acho, para que isso aconteça, e de alianças, claro, dentro do governo, com a comunidade científica, com uma série de atores que podem contribuir para esse processo. É fundamental os movimentos sociais terem espaço na mesa para essa discussão, que, como a gente disse no início, a infraestrutura, em primeiro lugar, devia ser voltado para as populações que estão ali nos territórios e especialmente aquelas populações que cuidam dos territórios. E a gente está falando de uma região como a Amazônia, um bioma sob ameaça, né, do desmatamento e queimadas, outros problemas na região, que tem sido intensificado pelas mudanças climáticas globais. E a gente tem visto a situação das secas, as queimadas na Amazônia nos últimos anos, e é uma situação muito preocupante. A gente não pode continuar com megaprojetos que correm o risco de piorar a situação e até contribuir para esse ponto de não retorno, né? Eu acho, pelo contrário, a gente tem que repensar a infraestrutura e pensando primeiramente nas populações que cuidam dos territórios, que podem criar ter uma economia forte, mas cuidando da biodiversidade, né? Com a qualidade da vida e cuidando da natureza. Eu acho que esse é o desafio e a participação dos movimentos sociais em todo esse processo é fundamental. Então, esse é um dos grandes desafios para o GT Infra com seus parceiros para esse ano de 2025, né? Muitas coisas vão acontecer, inclusive até a COP em Belém, né? Que é muito importante a gente estar atento e garantindo a participação da discussão do Brasil e com os outros países também, com os movimentos nos outros países. Perfeito, Brent. Muito obrigado, né, pela sua participação. O GT Infra vem falando como um mantra, né? A infraestrutura
para a Amazônia e não na Amazônia. Qual é a demanda real da população? É por isso que o Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que queremos vem ao encontro desse mantra, né, que a gente vem repetindo. Muito obrigado, Bento, pela sua participação. Prazer. Obrigado. Bom, se hoje discutimos sobre obras que apresentam problemas em sua elaboração e execução, que causam retrocessos e danos imensos aos povos originários, ao meio ambiente e, consequentemente, ao país, no próximo episódio vamos falar sobre exemplos de obras que foram executadas com participação. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência, vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência, vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência, vamos apagar o apagão da inconsequência.